Nosso convidado aqui, o primeiro da bancada hoje, para a gente falar um pouco sobre mutirão de limpeza e outras situações, o ano também para o Núcleo de Fiscalização Unif de Sorriso, que está sob a sua responsabilidade, né, Reinaldo? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia para vocês, essas repórteres maravilhosas aqui da Rádio Sorriso, e bom dia a todos os ouvintes também. Muito bem, vamos lá então. A gente começa falando do mutirão, que foi o mais recente lançamento, digamos assim, dos trabalhos como, né, do conceito todo que o Unif atende aqui em Sorriso. Como é que está isso? Já está em execução? O que está acontecendo, enfim, nesse sentido de terrenos baldios em Sorriso? Na sexta-feira nós lançamos um mutirão de limpeza para atender alguns bairros, algumas situações bastante críticas aqui na cidade, né? Então demos início a esse mutirão que vai chegar próximo a 200 terrenos nessa primeira semana agora de limpeza. E lembrando que nós continuamos fazendo agora, intensificamos as vistorias nos terrenos baldios e estaremos também autuando esses terrenos, multando esses terrenos, lembrando que agora não existe mais a notificação, né? A Câmara de Vereadores aprovou uma lei que permite a multa direta. Então, todos os terrenos baldios que tenham vegetação espontânea acima de 1 metro de altura, eles vão ser multados direto sem notificação prévia. Traduzindo, vegetação espontânea é mato. Mato. Vegetação espontânea é aquela vegetação que cresce sem por conta controle. própria, sem critério. Então, é emitida a multa com prazo de 15 dias para limpeza. Caso a pessoa não efetue a limpeza no prazo de 15 dias, que é o prazo de recurso, a prefeitura, então, vai fazer essa limpeza e lançar, além da multa, a taxa de roçada. Patrulha da Limpeza, denominado esse grupo, é isso? Já está atuando essa patrulha, então? Está valendo, Patrulha da Limpeza. Mais ou menos que valor seria essa limpeza, só para ter uma ideia? Tanto a multa quanto a roçada, elas variam em função do tamanho do terreno, né? Então, essa multa ela parte hoje de aproximadamente R$500 e pode chegar a 10 mil ou mais de 10 mil reais, dependendo do tamanho do lote. Tá mais barato mandar capinar o lote, né? E a taxa de roçada hoje é em torno de 50 a 60 centavos por metro quadrado. Então, é muito melhor a pessoa limpar o terreno. Isso vai ser mantido enquanto for necessário? Qual é a previsão de vocês? A previsão é continuidade, é um trabalho constante. Ele começa e não para. Perfeito. Vai até o final do ano e continua nos anos seguintes. Então, é melhor as pessoas se antenarem para este fato. Agora, não haverá mais notificação, e sim a multa e a limpeza do terreno, seja de quem for. Exatamente. E essa multa vai ser enviada para casa do cidadão? Ela vai cobrar com IPTU? Como é que vai funcionar isso? Não pode ser cobrada com IPTU porque a sobreposição de tributos é inconstitucional. Então, essa multa é lançada com uma taxa específica, a taxa de multa e a taxa de roçada, né? Em separado, se a pessoa não pagar, fica em dívida lá com o município. Exatamente, fica em dívida ativa. Inclusive, nós temos muitas multas por terreno baldio já sendo encaminhadas para o cartório, né, para protesto, e algumas até em execução fiscal. Ô, Reinaldo, com relação a essa limpeza, você falou em torno de 60 centavos por metro quadrado e tudo mais. Mas, assim, só para esclarecer para o ouvinte, caso o ouvinte não tenha como contratar, ele não tem como pedir para a prefeitura ir lá limpar, ou se só fazem essa limpeza para quando já foi dado a multa e a pessoa não limpou? Como que funciona? Milena, recursos públicos eles têm que ser utilizados com bastante cuidado. Quando a prefeitura coloca um trator ali, um equipamento, tanto próprio quanto terceirizado, ela está utilizando recursos públicos. Né? Quando o cidadão ele recebe uma multa e após a multa vem a limpeza, esse procedimento está previsto em lei. Então, nesse caso é permitido porque tem uma previsão legal. Agora, a utilização de recursos públicos pelo cidadão fora desse processo pode resultar até em improbidade administrativa, né? Então não é possível, para deixar bem claro. Nós não podemos usar recursos públicos para favorecer o cidadão de forma alguma. Qual o critério que foi usado aí com essa patrulha da limpeza para definir o que nós vamos começar a limpar? Por onde a gente vai começar?
É importante, nós não conseguimos atender todas as demandas isoladas, assim, por exemplo, de denúncias de terrenos baldios. Mas nós utilizamos essa denúncia as denúncias para fazer um planejamento. Por ali, nortear. Um planejamento. Perfeito. Então, nós sempre atuamos mais nos bairros onde tem maior incidência de denúncias. Entendi. E com essa incidência de denúncias, automaticamente também, geralmente é onde tem mais foco de dengue, que acaba tendo lixo junto, né, além do mato. Exatamente. O terreno baldio ele propicia tudo isso, né? Propicia a presença de mosquito, Aedes aegypti e outros mosquitos que também são vetores de doenças. Também escorpiões, aranhas, animais peçonhentos de forma geral. Isso engrandece aí a necessidade. Como é que faz? Nós temos que ir para o break, né, produção? Mas eu vou pedir para o Reinaldo já ir buscando a resposta e traz daqui a pouco. Estão mandando aqui endereços de terrenos. Vou pedir para o Reinaldo falar já, pessoal que está em casa, como é que faz para repassar ou como é que funciona a partir de agora. Eu quero denunciar, como é que eu tenho que fazer para que chegue essa patrulha da limpeza e faça a limpeza. Daqui a pouquinho, pode ser, Reinaldo? Você fica um minuto aí. Okay. Eu vou fazer um resumo aqui. Tem denúncia aqui pelo WhatsApp de sujeira numa rua, como é que faz para denunciar? A Morada do Bosque estão pedindo para o Unif fazer fiscalização lá. Serra Dourada, o moço falou aqui que estão jogando entulho num terreno. Cada pouco ele vai lá e limpa. E um outro cidadão, uma coisa muito séria, que diz que tem uma escola estadual perto de um posto de saúde que tem criação de barata, de aranha, de escorpião e de rato e etc. Que está pedindo se o Unif vai multar ou não por ser uma escola estadual. Resumi tudo que chegou aqui no intervalinho para você ver o que dá para falar. E mais, como eu perguntei antes, como é que faz para denunciar? Que já estão perguntando aqui qual que é o número para fazer denúncias. Vamos em partes, né? Muita informação ao mesmo tempo. Deixa eu filtrar e organizar o as ideias resumo aqui. não adiantou muita coisa, mas vamos lá. Tá, vamos... em relação às denúncias, nós dispomos de um número funcional, é o 99927-2611. Esse é o telefone celular do NIF, que tem o WhatsApp. 9927-2611. 2611, exatamente. Certo. Então, o cidadão pode estar encaminhando suas denúncias, suas solicitações para esse número. Também temos o telefone fixo do NIF, que é o 3545-4769. A pessoa pode estar ligando, conversando com o atendente, registrando ali sua denúncia. Em relação às escolas... Todas as escolas elas têm que passar por um processo de detetização para controle de pragas, né? Isso é uma exigência até mesmo da vigilância sanitária. Inclui o quintal da escola, isso? Partes Exatamente. externas, todas as partes internas e externas da escola elas precisam passar por esse processo, né? Certo. Então, a pessoa pode também avisar e nós vamos lá fazer uma fiscalização sanitária e solicitar que seja feito. Passa nesse número, então, 9927-2611, o endereço certinho. Essa é a escola falada, fica melhor para ti, para mandar olhar lá. E nós vamos lá, vamos conversar com o diretor e sempre obtemos êxito nessas reclamações, né? Para eles tomarem providências, porque tem que manter limpo, tem que dar o Com exemplo, certeza. o equipamento público, né, Reinaldo? Deixa eu mudar um pouco de assunto. Quem tiver dúvida ainda vai mandando. A gente vai tentar organizar aí, passar para o Reinaldo o que for. Ao longo do ano, se falou muito em fiscalização daqueles equipamentos de cigarro eletrônico, da venda, etc. e tal. A Raíssa bem lembrou hoje. Está funcionando isso, essa fiscalização? Parou? Como é que ficou isso? Sim, nós fizemos uma fiscalização inicial, né? Esse produto ele foi retirado inicialmente do mercado e hoje... caso as pessoas constatem, elas podem estar encaminhando a denúncia. Nós vamos fazer esse levantamento. Só da venda, no caso. Lembrando que a venda desses produtos ela passa a constituir crime, né? Inclusive, é uma situação que quando a gente vai, normalmente a gente vai com a polícia. Então, as pessoas se atentem que não é permitida a venda desses produtos. Esses produtos estão proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e... Também gostaria de atentar para as pessoas que consomem. Eu tenho percebido, caminhando pelas ruas e praças aqui de Sorriso, muitas pessoas consumindo esse produto. Se é um produto proibido pela Anvisa, não é um produto ideal para o consumo. Então, as pessoas têm que se atentar um pouquinho para a saúde, que não é ideal esse consumo desse produto. E se alguém vende, alguém deve estar comprando também.
né? É problemático essa É que situação. vocês só podem fiscalizar a venda venda do produto, no caso. E o Exatamente. restante fica pelo bom senso de cada pessoa. Bom senso da população. A venda é crime, o consumo não. É de cada um, então, né? Então, perguntando aqui ainda sobre o lixo, se o dono da casa tem uma situação aí, quem tem uma casa alugada, por exemplo, e for multado, para quem vai a multa? É para o inquilino ou para o proprietário do imóvel? Depende a situação, né? O inquilino, quando ele for flagrado, quando ele der causa ao descarte do lixo, vai para o inquilino. Porém, se houver ali um crescimento de vegetação espontânea, ela está ligada ao terreno especificamente. Então, vai para o proprietário. Depende quem der causa à infração. Vocês fazem uma análise lá, né? Importante que cada um mantenha limpo, né, Reinaldo? Aí acaba o problema. Se cada um fizer a sua parte, você não precisa multar ninguém, né? Com certeza. E alertando a população, nós sabemos que Sorriso, os terrenos valorizam bastante, então as pessoas costumam investir em Sorriso. Mas lembrando que nesse período aqui, e para ter essa valorização também, é por quê? Porque Sorriso é uma cidade ordeira, uma cidade organizada, uma cidade limpa, né? E para a gente manter essa organização, nós precisamos que as pessoas se engajem, né? Coloquem o lixo à disposição na data correta do calendário de coleta do lixo seco, mantenham seus terrenos baldios limpos, retirem todo o recipiente de água parada que possa acumular água e propiciar o desenvolvimento dos vetores de doenças graves como dengue, zika, chikungunya, né? Coloquem seu lixo ali à disposição para o lixeiro que passa 3 vezes por semana na frente, ao menos 3 vezes por semana para fazer o recolhimento. Não descartem o lixo doméstico em terrenos baldios. Nós precisamos manter essa cidade cada vez mais ordeira, mais limpa e mais agradável para propiciar uma melhor qualidade de vida para a população sorrisense. As denúncias são mais em terrenos baldios ou vocês recebem denúncias também de pessoas que estão morando na casa e que os vizinhos não aguentam de tanto lixo, de tanto mato? Recebemos todo tipo de denúncia. É assim, as pessoas se sentirem incomodadas por alguma situação, elas podem denunciar. E nós vamos avaliar a denúncia e verificar, frente à legislação, se aquela conduta ela caracteriza alguma infração. Se a conduta caracteriza a infração, a pessoa vai ser notificada para resolver a questão, né? Pediu Pedro aí, eu mandei um número para ti, para pôr numa tarjinha, o pessoal nos pediu para deixar na tela o número que o NIF, que o Reinaldo passou, 9927-2611, né? Para poderem anotar em casa, então. Reinaldo, enquanto isso, ano 2022 para o NIF, o que merece destaque dentro do trabalho de vocês? Eu sei que não foi pequeno, né? Que você andou um bocado aí esse ano. Graças a Deus nós superamos nos anos anteriores a pandemia, né? Superamos não, a pandemia ainda está aí, ainda merece bastante cuidado, mas aquele período mais grave, amenizou, ele ficou para trás. pouco, né? Então 2022 foi um ano mais tranquilo nesse quesito. Mas ainda assim, nós continuamos trabalhando incansavelmente na questão do ordenamento urbano, fiscalização das normas de posturas, de obras, na questão ambiental também, terrenos baldios. O NIF é um órgão fiscalizador. E como órgão fiscalizador, trabalho não falta, viu, gente? Todos os dias vocês têm pessoas passando informações por lá para reclamação de denúncia? Nós atendemos denúncia rotineiramente todos os dias. Recebemos e atendemos em torno de 20 a 30 denúncias por dia. 20 a 30 é bastante. Como é que está de equipe Unif aqui em Sorriso? Está tranquilo ou precisaria de mais gente? A fiscalização parece que nunca é suficiente. Sempre a gente trabalha com a impressão de que a demanda é maior que a capacidade de resposta, né? Uhum. Então, por isso, foi aberto agora, está em tramitação um concurso público para a contratação de mais 10 fiscais para o NIF. Olha, que bom. E, assim, alertar a população, o salário é bastante interessante, tá? A carreira da fiscalização também é uma carreira bastante interessante. Os requisitos de entrada é nível médio e carteira de motorista categoria C. E convocar a população aí para fazer esse concurso, para buscar, porque nós precisamos de pessoas assim dispostas a trabalhar e pessoas que queiram se engajar
e fazer a diferença na sociedade. A inscrição já está aberta para esse Não, certame ou ainda vai abrir? Houve agora a licitação para contratar a a empresa. licitação para a contratação da empresa. E agora eu acredito que até final de janeiro sai o edital. Está em fase de recursos, em fase de elaboração do edital, né? E do contrato. Expectativa para o ano que vem, então, positiva na sua visão aí, 2023, com essa possibilidade de entrada de mais efetivo para vocês e tal. Com certeza. Com essa incrementação do efetivo do UNIF, nós poderemos dar assim uma resposta mais rápida à população em todas as suas denúncias, em todos os seus anseios, né? Muito bem, Reinaldo. Obrigada pela vinda. Eu deixo o microfone à disposição, desejando em seu nome e a toda a equipe aí um ótimo Natal, um Feliz Natal, ótimas festas, né? E um bom começo de ano novo. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento à Rádio Sorriso, a Marlene, a Raíssa, a Milena e todos os demais colaboradores dessa importante emissora. Agradecer aqui também publicamente a cada um dos meus colegas do NIF, não vou citar os nomes aqui, né, mas a cada um dos meus colegas da minha equipe, dos meus parceiros de trabalho, e dizer que sem ele nós não faríamos muita coisa, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, diz o ditado. Agradecer também a administração do município, ao prefeito Ari, vice-prefeito Gerson, ao secretário Polizelo, o doutor Estevam, e todos os demais secretários têm sido bastante parceiros, porque quando a gente se depara com alguma situação que é de responsabilidade do município, imediatamente a gente emite os ofícios, oficia a secretaria responsável, e nisso o secretário Milton Geller tem nos atendido com bastante rapidez e os outros secretários também, né? Então, o NIF não é um órgão sozinho, ele depende de toda essa estrutura do município e depende também do apoio da imprensa para divulgar as nossas ações, porque quando nós temos essas ações divulgadas e essa conversa, como nós estamos tendo aqui, muitas pessoas se atentam e lembram que ela tem um terreno, 2 terrenos ali que precisam de limpeza, e ela percebe que se ela não fizer essa limpeza, não cuidar do seu imóvel, fatalmente ela vai ser multada e vai acabar ficando mais caro para ela, doendo no bolso. Importante cada um fazer a sua parte, né? Obrigada, Reinaldo. Muito obrigado a todos. Só reforçando, o pessoal me cobrou, o Pedro disse que não tem como pôr na tela, então é 999272611. Até eu venho xingandinho aqui, só se for gênio para anotar o número. Eu anotei, o Reinaldo falou, anotei. Não achei tão gênio assim a necessidade, mas vamos lá, em frente.